Você já se perguntou de onde vieram as tecnologias que usamos no nosso dia a dia? Todas elas tiveram uma origem em um determinado acontecimento histórico, que prova a falta de conformismo do homem diante os desafios impostos pelas épocas. Imagine viver no século XVIII, em um tempo onde não havia energia elétrica nas casas, onde não havia automóveis, computadores, televisões, telefones, rádio, geladeiras, micro-ondas, etc. Todas as coisas que não conseguimos viver sem, no século XVIII não existiam no dia a dia das pessoas, mas a partir da Revolução Industrial, esses instrumentos e tecnologias começaram a surgir e ganhar espaço na necessidade da sociedade. O nascer da ciência moderna e a Revolução Industrial estão intimamente relacionados. No início da Revolução Industrial, é difícil identificar na indústria marcas do esforço científico da época, mas certamente que existia uma proximidade nas mentalidades. A cuidadosa observação e a escrupulosa generalização eram comuns aos experimentalistas e aos industriais do século XVIII. A Revolução Industrial prosseguiu sem que existisse um forte apoio da ciência, embora sua influência potencial tenha sido notável. Claro que a ciência não chegou ao nível que está hoje de um dia para o outro. Depois de passar por uma série de observações, levantamento de hipóteses, testes e conclusões, é que foi possível o desenvolvimento das teorias científicas que derivam do meio ambiente, ou seja, as ciências naturais. Através das observações do meio, foi que pudemos aprender com a natureza e retirar dela o que fosse útil para nós para tornar nossa vida mais confortável. Dessa maneira, podemos ter como exemplo a construção de hidrelétricas para gerar energia elétrica para a população, o desenvolvimento de motores de combustão interna para a construção de máquinas e automóveis, até a construção de máquinas a vapor, favorecendo a termodinâmica. O que a ciência do século XVIII tinha para oferecer não era mais do que a esperança de que a observação atenta e a experimentação pudessem melhorar significativamente a produção industrial, máquinas a vapor, vidros, têxteis. Só na segunda metade do século XIX, a ciência pode dar uma ajuda preciosa ao desenvolvimento tecnológico. Edison com a energia elétrica, motores e dínamos, e diesel com motores de combustão interna. De uma forma geral, até aquele período a ciência foi mais beneficiada pela Revolução Industrial do que o inverso. Por exemplo, máquinas a vapor favorecendo a termodinâmica. Como a indústria passou a exigir maquinaria mais sofisticada nas suas linhas de produção, a ciência pode beneficiar grandemente com os novos instrumentos mais refinados, como, por exemplo, os microscópios. Pode afirmar-se que os primeiros grandes telescópios foram tanto um subproduto da indústria do século XIX, como foram os barcos a vapor. A perspectiva de aplicação da ciência aos problemas da indústria serviu de trampolim para estimular o financiamento público da ciência. A primeira grande escola científica do mundo moderno, a École Polytechnique, foi fundada em 1794 para pôr os resultados da ciência ao serviço da França. A criação de escolas técnicas no século XIX e XX encorajou a difusão do saber científico e gerou condições para novos avanços. A principal necessidade da Revolução Industrial foi a ciência exata, como a química e a física. Sem elas, os avanços tecnológicos existentes não teriam surgido. Deixou-se de lado, então, a biologia, pois foi mais forte a conquista de expandir esse avanço tecnológico em meio urbano, para comércio e desenvolvimento de indústrias, do que pensar também como prioridade o meio ambiente. A partir desta revolução, foi onde começou a maior degradação ambiental no planeta.